10 horas 27 minutos, de volta aqui com o Manhã Bandeirantes. A gente já vai girar aqui a nossa reportagem. Conosco o Luiz Felipe Nunes. Muito bom dia para você, hein, Luiz? Bom dia, Danilo, Sabino. Bom dia para toda a nossa audiência aqui da Rádio Bandeirantes. Falar de mais um caso da criminalidade em São Paulo, no estado de São Paulo, porque o crime que vamos falar agora aconteceu em Guarulhos, próximo da capital paulista, a morte do Rodrigo Júnior da Silva Ponce, um empresário que tinha 35 anos e foi vítima de 3 criminosos, de acordo com a polícia. A polícia ainda investiga se todas essas pessoas participaram do crime, mas o Rodrigo conduzia uma Porsche vermelha avaliada em R$400 mil na tarde de sábado em Guarulhos, centro da cidade, as vias cheias, muitas pessoas, muitas testemunhas. A 200 metros de uma delegacia, o Rodrigo foi vítima da ação de criminosos. A polícia já tem as informações, as imagens das câmeras de segurança que mostram que o Rodrigo passava com o carro dele pelo centro da cidade, quando um motociclista que tinha uma mochila térmica de entregador de aplicativos para ao lado do carro dele, espera o carro passar e depois que o veículo do Rodrigo passa pela via, esse motociclista vai na mesma direção. Segundos depois, outros 2 motociclistas entram pela contramão e seguem o mesmo caminho. 3 minutos depois, o Rodrigo é baleado tanto nas costas quanto na lateral do corpo. Um crime que a polícia registrou como homicídio, mas ainda apura para saber se pode requalificar esse crime para, por exemplo, um latrocínio, um roubo que termina na morte do Rodrigo ou até mesmo uma execução, porque os itens do Rodrigo ficaram no carro. Tanto o veículo ficou por ali, quanto o celular, quanto um relógio ali também de uma boa marca. Mas o que sumiu da cena do crime foi uma pistola 9mm que o Rodrigo carregava. Só ficou apenas o coldre da arma. O Rodrigo era CAC, colecionador, atirador e caçador, então possuía registro para ter essa arma. Essa arma não foi encontrada na cena do crime e a polícia investiga para saber se uma corrente de ouro que ele sempre tinha em mãos também sumiu. A família afirma que ele estava com a corrente naquele dia, mas a polícia ainda não confirmou se sumiu para requalificar esse crime como um latrocínio. Segundo a investigação, o Ponce pode ter conseguido efetuar até um disparo, pelo menos, nesses criminosos, mas faleceu. A polícia já identificou que as motos que foram utilizadas, pelo menos 2 das 3, tinham as placas clonadas, por isso mais um indício que a polícia tem sobre esse crime. E também os policiais que atenderam essa ocorrência chamaram a atenção para a nossa reportagem para os fatos de que tinham muitas pessoas no local, muitas testemunhas, um crime que aconteceu meio-dia, não foi de noite e muito perto de uma delegacia. A gente tem um relato do PM Vinícius Ribeiro que fala um pouco sobre a dinâmica desse crime. Chama atenção, né? A gente vê que os ladrões, assim, né? Posso dizer, né? Não tem nada a perder, né, cara? Porque num dia, no sábado ensolarado, luz do dia, de tarde, área central de Guarulhos, e eles fazem isso, a gente vê que eles não estão preocupados, né? O Rodrigo Ponce foi velado neste domingo em Guarulhos, com a presença de amigos e também familiares. Ele deixou uma esposa, ele tinha um relacionamento com ela já há 15 anos e a gente conversou com um amigo do Rodrigo, Gustavo Veloso, que falou que os dois sonhavam em ter filhos. A gente brincava, ficava fazendo gracinha um com outra e ele falava que agora, como eu tenho 6 filhos, ele não tinha nenhum, a gente até brincava, né? Que eu falava para ele que ele tinha que fazer o filho, um rapaz bonito, né? Aí ele falou que conhecia a esposa desde da adolescência, né, e vieram se casar e que não tinha filhos ainda, mas que planejava, né, tinha um sonho ainda pela frente aí, um rapaz assim que era bem guerreiro, batalhador, corria atrás dos objetivos, né, acordava cedo, então uma pessoa muito boa. Todos os amigos do Rodrigo, aliás, que falaram com a nossa reportagem, citaram semelhanças, coisas parecidas nesses relatos. Falaram muito que o Rodrigo era uma pessoa muito família, que ele tinha realizado alguns sonhos da família, como, por exemplo, comprar um sítio para os pais dele e também dar um caminhão para o pai dele. Inclusive, tem registros nas redes sociais do Rodrigo, dele entregando esse caminhão para o pai. O Rodrigo, ele tinha uma empresa de terraplanagem e também que fazia alguns serviços como transportadora, por isso ele conseguiu esse dinheiro até para ter essa Porsche e realizar os sonhos dos familiares. Um outro amigo do Rodrigo falou com a nossa reportagem, o Camilo Vieira, e falou sobre esse empenho do Rodrigo no trabalho. Conheço o Rodrigo desde adolescente, foi coleguinha dos meus filhos na adolescência, começou o ramo de terraplanagem, eu junto, eu em outra empresa, ele na empresa dele. Ele com 20 anos já estava na terraplanagem e eu lembro disso, eu vivi isso com ele.
muito bacana, muito brincalhão, muito alegre, muito amigo, muito família. Essa empresa do Rodrigo, aliás, completa no dia 13, na semana que vem, 4 anos de existência. Então era um trabalho que o Rodrigo fazia. Agora os policiais seguem nessa investigação, nessa apuração, para entender tudo o que aconteceu nesse crime que deixou mais uma pessoa morta no estado de São Paulo. Danilo Sabino. Tá certo. A reportagem, as informações, triste, né? Um caso triste aí, o Luiz Felipe Nunes ouvindo os familiares, os amigos, né? Que estão em luto nesse momento muito difícil aí para toda a família, né? Os O que chama sonhos... atenção, né, Gobato, é que, como disse o Luiz, tudo aconteceu no centro de Guarulhos ali, com as ruas cheias, todo mundo se movimentando por ali, e os bandidos, os assassinos não tiveram pena, não. Luiz, obrigado, viu? O Luiz segue aí na reportagem, segue acompanhando. A gente vai aqui também movimentar, girar os nossos repórteres.